Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia mais uma vez. Este ano, basicamente, eu não sei, o ano igreja a gente nunca começa, a gente já começou no primeiro domingo de janeiro, né? Mas as mensagens que eu pensei em pregar para vocês, trazer para a nossa reflexão juntos durante esse ano, basicamente a série que eu queria começar, nós vamos começar hoje, que é as 10 falas do faraó, as 10 falas do faraó e as respostas de Deus à incredulidade humana. As 10 falas do faraó e as respostas de Deus à incredulidade humana. Você vai poder acessar boa parte das mensagens, nós vamos conseguir gravar todas, mas se você for no YouTube, você já assiste muitas mensagens, tem muita coisa, dá para você assistir, você clicando, dá para você acompanhar. Preste atenção. O objetivo das mensagens, dessa série de mensagens, é trazer para todos nós segurança. Segurança em Deus. Segurança contra as circunstâncias adversas. Segurança contra as circunstâncias difíceis. O ano passado nós exploramos o tema Jesus, principalmente fazendo uma visão panorâmica da vida de Jesus. O objetivo das mensagens do ano passado foi trazer segurança em relação a Jesus, que Jesus é sempre a melhor opção. Ninguém nasceu como ele nasceu. Ninguém ensinou o que ele ensinou. Ninguém fez os milagres que ele fez. Ninguém morreu como ele morreu. Ninguém ressuscitou como Jesus ressuscitou. Ninguém derrama o seu Espírito sobre a igreja como Jesus derrama. Segurança. Preciso que nós tenhamos, no mundo de muitas inseguranças, de muitas dúvidas, que você tenha a convicção de que a sua opção de fé é a melhor decisão. Mas o objetivo esse ano é trabalhar não simplesmente a questão da fé em Cristo Jesus, mas a segurança em Deus contra as circunstâncias, contra as críticas, contra aquelas conversas, filosofias, pensamentos que corroem, que minam muitas vezes a nossa alegria de sermos cristãos, que leva até um certo ponto a alguns titubeios, algumas dúvidas. Se você ler a palavra de Deus, você vai descobrir, você vai ver que durante o período do Êxodo, o período que Israel saiu do Egito, é a única parte da Bíblia que consta isso, Moisés e Faraó tiveram cerca de 10 diálogos, 10 conversas. Não foram somente 10 pragas, foram 10 diálogos, 10 conversas. E em cada uma dessas conversas, Faraó esboça pensamentos de incredulidade. E quando ele não esboça incredulidade, ele mostra uma religião, uma crença no Deus de Moisés que não tem valor para ele, que é apenas uma questão de utilidade, utilitária. Ele não se converte ao Deus de Israel. Apesar de pedir oração, apesar dos vários diálogos, ele passa a ter um relacionamento quase que utilitário com o Deus de Israel. Então eu gostaria que você pudesse guardar bem essa série, guardar bem esses detalhes. As 10 falas do faraó. Se você tiver cuidado de ver, se você tiver oportunidade de analisar, ler, você lê numa sentada. Eu não sei, um dia desse alguém me deu um livro, e quando foi mais ou menos com 2 dias, 3 dias eu devolvi. Eu gosto de pegar e ler de uma vez, não guardo muita coisa para ler depois não, mas eu gostaria muito que você pudesse ler o livro de Êxodo. A Bíblia, eu sempre começo domingo de manhã, algumas vezes, por essa expressão. A Bíblia é a história da humanidade do começo ao fim. Ela não é uma eterna repetição. A Bíblia não se repete.
O livro de Êxodo possui mensagens, possui momentos que estão somente no livro de Êxodo. Os diálogos entre Moisés e Faraó você vai encontrar somente no Êxodo. Você não vai encontrar em outros lugares. A maneira como os dois dialogaram. Então, você tem a oportunidade de assistir esses diálogos. Se você começar a partir de Êxodo capítulo 5 até Êxodo capítulo 12, você vai ver esse diálogo. E eu sempre recomendo, sempre digo o seguinte: se você tiver uma Bíblia velha, compre uma nova e risque todinho de novo, só procurando os diálogos de Faraó. Nesses 10 diálogos, vocês vão descobrir que Faraó expressa, esboça, fala basicamente aquilo que nós ouvimos todos os dias na oposição à fé cristã. Boa parte dos seus amigos aí, nessas reuniões que você participa, não são pensadores novos, são continuistas das falas do Faraó. Os argumentos que você vai ouvir, tem muito a ver com aquilo que o Faraó conversou com Moisés naquele período da libertação. Então, o objetivo dessa série é lhe dar segurança. Qual a segurança que eu quero que você tenha? A segurança que eu quero que você tenha é a seguinte: quem pensa como Faraó, vive como Faraó, morre como Faraó. Quem pensa como Moisés, vive como Moisés, morre como Moisés. E você vai observar que as mortes dos dois gigantes da fé, o gigante da incredulidade, o senhor das pirâmides, você vai descobrir que a morte do senhor das pirâmides é uma precipitação no abismo. A própria palavra de Deus deixa isso bem claro. E você vai descobrir que a morte do gigante da fé, o profeta de Deus, é um encontro maravilhoso com Deus nos seus últimos dias. Por isso eu quero que você tenha essa segurança de fé, para que quando você for questionado ou questionado, e quando você estiver num ambiente de bombardeio, no ambiente de trabalho, seja no ambiente geográfico, no ambiente profissional ou no ambiente familiar, você tenha segurança da decisão que você está tomando. Você não tenha medo. Você não vacile na sua decisão. Nós não venhamos a vacilar. De vez em quando eu quero fortalecer a minha fé e a minha decisão, eu volto e vou ler os diálogos de Moisés com Faraó. E me lembro desta referência: os que pensam como Faraó vivem, vamos repetir todos juntos: os que pensam como Faraó vivem como Faraó, morrem como Faraó. Os que pensam como Moisés vivem como Moisés, pensam como Moisés, vivem como Moisés e morrem como Moisés. Eu quero pensar como um servo de Deus. Eu quero pensar como um profeta de Deus. Eu quero viver a vida do homem de Deus. Eu quero morrer como morrem os servos do Senhor. Preste atenção. Hoje é a primeira mensagem, é a primeira fala do Faraó. Vamos ficar de pé para a gente ler juntos? Qual foi a primeira reação, a primeira fala de Faraó a Moisés? Dá para ler daí? Consegue ou não? Dá para ler? Qual foi a primeira fala de Faraó? Não sei quem é e nem deixarei ir. Mas o versículo é isso. Vamos ler o versículo, vamos ler todos juntos. Lemos todos juntos. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem não conheço o Senhor, não conheço Javé. Moisés, na verdade a expressão é a seguinte: eu não conheço esse Deus que falou com você lá no Sinai. Eu não conheço esse Deus que falou com você no Sinai. E tem mais uma segunda coisa que eu gostaria que você soubesse.
nem eu vou deixar Israel sair do Egito. Sente, pode sentar, por favor, por gentileza. Let my people go. The slaves are mine. Their lives are mine. All that they own is mine. I do not know your God, nor will I let Israel go. Preste atenção. Não conheço o Senhor, nem deixarei ir a Israel. A primeira fala do faraó. Quando nós tomamos, amados irmãos, a primeira fala do faraó, você vai descobrir que faraó, na sua primeira fala, ele esboça as chamadas matrizes do ateísmo, que é o não e o nem. Todos os dias, quase todos os dias, você vai encontrar pessoas ao seu redor com essas expressões. Se você começar a analisar o ateísmo que existe, e não pense que o mapa do ateísmo é um mapa que nós devemos ignorar. Brasília, na sua última estatística, expressou 15% de pessoas que já estão se declarando não religiosos, não querem ter religião. Você vai descobrir muita gente dizendo assim: eu não quero saber de religião, eu não quero saber dessas coisas de Deus, eu não quero saber disso e nem vou à igreja. Não e nem. As matrizes básicas do ateísmo. Se você observar, você vai descobrir que nós temos aí o primeiro encontro. O primeiro encontro poderia ser o encontro entre um líder de uma nação, o encontro entre um líder de uma nação, um homem que representava toda uma conquista. Ele teve educação familiar acima da média. Ele teve experiência de vida acima da média. Ele teve experiência administrativa acima da média. Ele tinha status e poder e recursos acima da média. Faraó era faraó. Ele era o dono do mundo conhecido. Era o grande faraó. E acontece o seguinte: um homem chamado Moisés estava lá quietinho no seu lugar. Você tinha fugido, tinha tido problemas por causa desse negócio de religião e fugiu para uma terra distante, mas um dia ele vê um monte queimando. Ele vê alguma coisa que está acontecendo no monte, ele sobe lá e ele procura interpretar aquele fenômeno, aquela visão, aquele acontecimento sobrenatural. E quando ele chega nesse lugar, quando ele chega nesse momento dessa visão, ele tem um encontro com alguém que se apresenta como sendo o único Deus, como sendo o verdadeiro Deus, como sendo Deus que se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó, como sendo Deus do pacto, Deus que conhece a aflição humana e o sofrimento humano. Moisés tem um diálogo com esse Deus, um diálogo questionável de 3 páginas, onde ele levanta as suas dúvidas, os seus questionamentos, e Deus mostra para ele quem ele é, e se identifica como sendo Deus do Sinai, como Javé, aquele que se revelou no monte do pecado, no monte sim, e diz assim: Moisés, agora eu quero que você faça uma coisa para mim. Vai lá no Egito, e chega no Egito, e diz para Faraó para deixar o povo sair, porque eu quero esse povo para me adorar. Moisés vai. No começo, Moisés gaguejou, né? Moisés era gago, não sei se é verdade, mas eu sou gago, como é que eu vou chegar lá, né? Essa expressão, falar para um rei. Moisés, quem foi que fez a boca do homem? É assim que Deus se apresentou para Moisés no Sinai. Quem foi que fez a boca do homem? Vai lá e nomeia Arão, o teu embaixador. E o que você disser, ele vai fazer. Você vai ser Deus e ele vai ser o seu profeta. E o que você disser acontece. Você imagine, a cena é cômica, é hilária. 2 homens entrando no palácio de Faraó, sem credenciais diplomáticas, sem credenciais intelectuais, não tinham diplomas para apresentar. Olha, eu sou Moisés, e eu estou aqui em nome do Deus que se apareceu para mim lá no Sinai, Deus que apareceu no Sinai. Eu quero que você deixe esse povo sair, para que esse povo preste culto a Deus. Qual foi a reação do faraó? Eu não sei quem é esse Deus, Moisés. Sabe,
todos os dias você vai encontrar pessoas ao seu redor que esboçam essa matriz, que esboçam a expressão: eu não sei quem é o Senhor. Existem muitos tipos de ateísmo, dogmático, etc. Mas um dos principais ateísmos é o ateísmo prático. Eu não sei quem é Deus, porque é muito difícil saber esse negócio de Deus. Tem tanto Deus por aí, você ainda me aparece com mais um. Então o seu Deus, já os outros não. Do ateísmo as pessoas migram para o universalismo. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Muitas pessoas estão vivendo ao seu redor que não conhecem o Deus verdadeiro. Se você prestar atenção, o faraó não era um homem irreligioso, ou a religião. O faraó era um homem que adorava muitos deuses. No Egito se adorava de tudo, era quase como se fosse na Índia hoje. A mosca, o sol, a lua, as estrelas, o boi, a vaca, o jacaré, o rio. As pessoas adoravam muitas coisas. Mas Faraó, no meio de todo o seu lugar de adoração, Moisés, tem um detalhe: eu não conheço o seu Deus. Eu não quero fazer chantagem, não é esse o objetivo da mensagem, mas eu quero pelo menos dar uma provocada também para que todos nós venhamos a pensar e a refletir. Eu não sei se Faraó conhecia o Deus de Israel como as pessoas conheciam, mas eu gostaria que nós tivéssemos uma reflexão nesta manhã para todos nós. E eu conheço o meu Deus? Eu conheço o meu Deus a ponto de desafiar o Egito e os seus poderes? Eu conheço o meu Deus a ponto de desafiar Faraó e as suas tropas? Faraó e a sua corte? Você está seguro, convicto disso? Por isso que o objetivo da série tem a ver com isso. Segurança. Eu não sei quem é. Eu não sei. E se você observar a história dos homens e mulheres de Deus ao longo da caminhada da vida, não foram homens que conviveram com Deus sem saber. Foram homens que tiveram e tinham um conhecimento profundo sobre quem é Deus. Aí vem a segunda fala de Faraó. Ele falou duas vezes. E você vai descobrir ao longo da série, da mensagem, que Faraó, no primeiro momento, falou: não sei quem é e não... Olha, Moisés, presta atenção. Dá vontade de rir, não dá? Hoje a gente sorri por causa da história que a gente conhece. Eu acho que Faraó, ele fez muitas besteiras, mas ele fez besteiras assim porque ele não sabia quem era o Deus de Israel. Esse dia eu assisti uma reportagem sobre um homem que foi sequestrado. Ele estava no cativeiro, e quando ele estava no cativeiro, o sequestrador falou para ele: rapaz, olha, você está tão bem escondido que nem Deus te acha aqui. Aí ele, naquele momento do cativeiro, ele falou uma coisa: agora esse cara se deu mal. Agora esse cara se deu mal, porque ele tirou o problema das minhas costas e ele resolveu brigar com Deus. Ele conta que na manhã seguinte arrombaram o cativeiro e tiraram ele do cativeiro. Não sei quem é e não deixarei ir. Quando nós analisamos as matrizes do ateísmo, você vai descobrir que o ateísmo, ele não é um ateísmo absoluto. O ateísmo, ele está sempre revestido de uma grande dose, eu diria de uma dose faraônica de humanismo. Quando o homem verdadeiramente tira Deus do trono, ele se coloca no trono. Quando o homem tira Deus do controle, ele se coloca no controle. Ele passa a querer ser o Senhor da vida. Então o faraó esboça para Moisés, dizendo: Moisés, eu não conheço o seu Deus,
e essa libertação, essa saída desse povo para a adoração não vai acontecer. Todos nós sabemos o que aconteceu. As palavras de Faraó não se cumpriram. As palavras de Moisés se cumpriram. Mas infelizmente, amados irmãos, as pessoas muitas vezes ainda vivem pensando como Faraó, ou querem viver como Faraó. Eu não quero saber quem é o Senhor, nem tampouco quero saber de igreja, nem ainda quero saber dessas questões de religião. Mas a todos que pensam assim, é bom que a gente se lembre que quem pensa como Faraó, vive como Faraó, morre como Faraó. Quem pensa como Moisés, vive como Moisés, morre como Moisés. Não demorou 3 meses, apenas 3 meses, e o povo de Deus saiu do Egito, como Deus havia falado a Moisés. E as palavras de Faraó se transformaram no registro da bobagem humana. As palavras de Faraó se transformaram naquilo que nós não devemos crer, exemplos daquilo que nós não devemos falar. Se você abrir sua Bíblia no livro de Salmos, o livro de Salmos tem Salmo de número 9, diz o seguinte: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, cantarei as tuas maravilhas. Isso é Davi falando, é o rei Davi, não é o faraó Davi. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito, a minha causa, tu me sustentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagastes o seu nome para sempre, ó inimigo. Acabaram-se para sempre as assolações, as cidades, e a sua memória pereceu. Mas o Senhor está assentado perpetuamente no seu trono e já preparou o seu tribunal para julgar. Ele julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. O Senhor também será um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Em ti confiarão os que te conhecem. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Os que te conhecem confiam em ti. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Amém? Amém, irmãos? Pois na Assembleia de Deus o povo já estava subindo nos bancos, Então já estava mais ligado. Em ti confiarão aqueles que te conhecem. Eu não sei quem é o Senhor, eu sei. Eu aprendi quem é Deus com minha mãe. Eu me lembro, teve muito tempo da minha vida, eu orava assim: Deus da minha mãe, me ajuda nisso, porque quando eu dobrava o joelho, eu sabia que o Deus da minha mãe era um Deus terrível, conforme diz a Bíblia. Ele respondia as orações. Quando eu via minha mãe de joelho, eu sabia que provisão viria. E muitas vezes eu aprendi: Deus da minha mãe. Aí um dia, como eu não gosto de perder as coisas, eu perco tudo, só não esqueço a cabeça, porque ela está bem cuidada no pescoço.
Um dia eu fui para o Nordeste, quando eu cheguei mais ou menos na divisa da Bahia, que eu procurei meus documentos, documento do carro, as coisas. Falei, eita, é hoje. Ficou lá em Paracatu. Quando eu olhei assim, 1000 metros, Polícia Rodoviária Federal, Deus me livra, não me deixa parar aqui hoje. De jeito nenhum. Eu ia chegando, guarda. Falei, hoje tem muita coisa. Deus, o Senhor sabe que eu sou esquecido, desses problemas, eu sou doente, só pode ser. Só me lembro das coisas um dia depois. Mas me dá o teu livramento. Guarda o documento. Ele tem os documentos lá que o cara olhou para mim, você não deu nem entreguei os documentos, ele olhou, andou pelo carro, abriu o carro e vai embora. Eu saí assim 100 metros depois, eu falei, Deus, eu não sei o que aconteceu. Mas uma coisa eu sei, a partir de agora, o Senhor não vai ser mais o Deus da minha mãe. O Senhor vai ser o Deus dos meus livramentos. Que muitas vezes o Senhor tem me livrado nas minhas fraquezas, nas minhas loucuras. Uma vez eu vim do Nordeste, cheguei em Feira de Santana, não achei hotel. Rodei, tinha levado a filha de um presbítero, Maísa, né? A gente pegou 5 pessoas dentro de um gol. Feira de Santana, falei, vamos dormir em Jequié, não consigo achar hotel. Não consigo achar hotel. Aí vamos andando, brincando, tal. Aí só disse assim, pof. Falei, estourou um pneu. Quando eu olhei para o carro do Gol, estourou 2 pneus. 3 horas da manhã, na Rio Bahia. Pensei, meu Deus, eu estava pelo menos sozinho. Família, menino. Ainda trouxe gente que não tinha nada a ver comigo. Se eu morrer tudo bem, mas matar a filha dos outros é complicado. Isso gera problemas sérios. Dificuldade. Aí eu subi em cima de um morro, saí assim, não fiquei, pessoal, subi em cima do morro. Deus, Tu és o Deus dos meus livramentos. O Senhor nunca me deixou na estrada. Nunca. Dá um jeito, Senhor, não sei como. Dá um jeito. Não posso pedir 3 horas da manhã, dá um jeito para a situação. Aí voltei para o carro. Quando eu voltei para o carro, lá veio uma luz. Falei, a polícia, pode ir. Parei, o cara parou de ver. É Deus mesmo, não tem jeito, a resposta é Deus. Não era a polícia, era um guincho. E tem mais um detalhe: o cara trouxe um pneu igual do meu carro. Falei, é brincadeira um trem desse. 3 horas da manhã, na Rio Bahia, sozinho. E o cara ainda traz um pneu igual do meu carro. Eu vou perguntar se ele é mãe. Eu fiquei, se eu pergunto, ele fica com raiva, vai dar problema. Não vou ficar fazendo pergunta indecente. Vou resumir a história. Trocamos o pneu do carro. Ele me pegou, me levou do borracheiro e falou: tchau. Nunca mais eu esqueci. Eu poderia contar centenas de histórias. Eu não conheço o Senhor, disse Faraó. Mas Davi disse: em ti se alegram aqueles que te conhecem. Eu não deixarei ir a Israel, disse Faraó. Mas Deus disse: eu tirarei o meu povo do Egito com mão forte e com o braço estendido, para que me louve e me adore no lugar que eu preparei. É assim que aconteceu. Os que pensam como Faraó, vamos pensar juntos? Os que pensam, vivem como Faraó, morrem como Faraó. Os que pensam como Moisés, vivem como Moisés, morrem como Moisés. Morra eu, a morte dos justos. Assim diz a palavra de Deus. Morra eu, a morte daqueles que te conhecem, a morte daqueles que te amam. Que seja assim com todos nós. Amém, irmãos? Vamos ficar
Querido Deus, abençoa a tua palavra, abençoa a tua igreja, Deus, nesta manhã. Ministra aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor registrou as falas do faraó para que nós não acreditássemos nessas bobagens. Mas obrigado porque o Senhor registrou os teus feitos para que nós nos dobremos diante de ti e te adoremos em espírito e em verdade. Faze-te conhecido a nós, Senhor, nesse lugar. Revela-te, ó Deus, nessa cidade. Em nome de Jesus. O Espírito do Senhor venha sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. E que nós, Senhor, não nos sintamos envergonhados ou aflitos, Senhor, ao dizer que nós adoramos o Deus eterno, o Deus Criador, o Senhor dos céus e da terra. Ó Senhor, permita-nos te conhecer mais, te amar mais e te servir melhor. Em nome de Jesus. Amém.